A mensagem desta noite nos convida a recomeçar. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: é tempo de recomeçar. Se nós não estivéssemos vivendo esse ambiente de pandemia, certamente que nesse momento nós iríamos nos abraçar para dizer uns aos outros, é tempo de recomeçar, não é? Mas mesmo sem abraçar, você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado aí, é tempo de recomeçar. Estamos no início do ano, e finalzinho do ano nós estabelecemos metas, final do ano a gente construiu alguns propósitos, né, para 2021, e eu tenho certeza que nesses 3 primeiros dias do ano, a gente está colocando os propósitos em andamento. Aquilo que nós votamos no final do ano passado, para esse ano, nós estamos colocando em andamento na nossa vida, não é? Eu tenho certeza que muitos aqui já receberam o devocional diário. Quem recebeu o devocional diário aí durante esses 3 primeiros dias, olha, quanta gente está recebendo. Quem não recebeu é porque o seu zap está desatualizado. Atualize o número do seu zap na igreja para que você possa receber também os devocionais. Todos os dias eu estou escrevendo um devocional e partilhando com a igreja. Então, no dia 1º, compartilhamos do primeiro devocional. No dia 2, hoje, dia 3, compartilhamos do 3º devocional. E esse é um dos propósitos de Deus para a minha vida, é um dos compromissos que eu assumi com Deus. Eu vou ler a palavra de Deus, escrever um pequeno devocional para os irmãos, e eu vou enviar aí pelos apps. Eles vão ter que me aturar 365 dias durante esse ano. Nunca receberam tanto recado meu, né? Vão ter que me aturar muita coisa esse ano, né? Eu sei que muita gente construiu o propósito de ler a Bíblia toda esse ano. Aí você sabe, né? São 3 capítulos por dia, e no domingo 5 capítulos, aí você lê a Bíblia toda em um ano. Se você quiser fazer uma leitura assim mais tranquila, lê 4 capítulos por dia, porque de repente um dia ou outro você tem alguma dificuldade, aí você não vai interromper a sua sequência, né? Eu estou lendo 5 capítulos por dia. Já li 20 capítulos do livro de Gênesis, e a cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre coisas novas. A palavra de Deus nos fala de maneira diferente, e é assim mesmo. Início do ano é o momento da gente começar a fazer algumas coisas. Eu sei que algumas pessoas já começaram a fazer dieta. Alguns estão deixando para começar amanhã, não é? Porque final de ano, né? Aí depois do final do ano já veio o final de semana, né? Alguns estão dizendo, não, segunda-feira eu começo a minha dieta. Outros estão deixando para amanhã, para começar as suas caminhadas e atividades físicas. É porque teve reunião da família, né, nesse final de semana, não deu tempo. Mas não deixe de fazer aquilo que você propôs no seu coração. Seja na sua vida espiritual, seja na leitura, né, e no crescimento educacional, seja na sua saúde financeira, na administração do seu dinheiro, seja na administração da saúde física, com o alimento que você vai comer, com a atividade física que você vai desenvolver. Nós falamos da necessidade de estabelecermos metas, pelo menos nessas 4 áreas da nossa vida, para esse ano de 2021. E eu sei que você já construiu algumas coisas que você deseja atingir em 2021, algumas metas importantes que você deseja atingir em 2021. Pois é tempo de recomeçar. Início do ano, a gente tem essa motivação, vamos começar coisas novas. E hoje de manhã, na mensagem da manhã, nós compartilhamos sobre as coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida. Só que as coisas novas só vão acontecer se a gente permitir Deus agir. E se a gente for disciplinado naquilo que precisamos fazer. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos disciplinar a nossa vida.
E vamos deixar que Deus faça aquilo que está acima da nossa capacidade. Aquilo que a gente depende do sobrenatural, vamos deixar na mão de Deus. Agora, aquilo que é natural, aquilo que depende de nós, vamos fazer a nossa parte, para que 2021 seja um ano muito abençoado. Eu tenho certeza que nesses 3 primeiros dias do ano, a frase que a gente mais falou, e a frase que a gente mais ouviu foi, Feliz Ano Novo, não é isso? A gente falou isso um monte de vezes, e a gente ouviu um monte de vezes, Feliz Ano Novo. Agora esse ano só vai ser feliz, se a gente fizer as coisas que precisam ser feitas. Muito, para que esse ano seja o que a gente sonha, depende da nossa disciplina. Muito depende de nós, depende da gente fazer aquilo que precisa ser feito. Deus sempre vai fazer a parte dele. Deus nunca vai deixar de fazer aquilo que lhe compete. Nós às vezes é que deixamos a desejar, não é verdade? Então, queridos, vamos assumir os compromissos, vamos andar, vamos caminhar e vamos em direção aos propósitos estabelecidos em nosso próprio coração, para este ano de 2021. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: por isso mesmo, empenhem-se, e eu vou parar nessa palavrinha para você prestar atenção nela. Por isso mesmo, empenhem-se. Isto é, coloque nisso todo o seu vigor, toda a sua força, todo o seu empenho. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E à virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade. E à piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ninguém quer ser inoperante, ninguém quer ser improdutivo. Mas olha o que a Bíblia diz aqui nesse verso de número 8. Porque se essas qualidades, coloca para mim de novo, isso. Porque se essas qualidades existirem, elas não podem só existir. Elas, além de existirem, elas precisam crescer. Diz o texto, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Deus não quer ninguém inoperante, Deus não quer ninguém improdutivo, você não quer ser inoperante, você não quer ser improdutivo. Para que você não seja inoperante e para que você não seja improdutivo, é preciso que essas virtudes da palavra de Deus, elas existam e elas estejam crescendo. Agora, para elas existirem e elas estejam crescendo, vocês precisam fazer algumas coisas. Por isso o texto começa dizendo assim: por isso mesmo, empenhem-se. Empenhem-se para quê? Diz o texto, para acrescentar a sua fé. Fé todo mundo tem, mas diz o texto que além da fé nós precisamos ter virtude. Além da virtude precisamos de conhecimento. Além do conhecimento precisamos de domínio próprio. Além de domínio próprio precisamos de perseverança. Além de perseverança precisamos de piedade. Além de piedade precisamos de fraternidade. Além de fraternidade precisamos de amor. Nós não podemos nos contentar em permanecer onde estamos. Uma das maiores desgraças é quando a gente resolve ficar satisfeito com o que é. Porque a gente fica estagnado. A gente fica parado, não sai do lugar. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia de capa a capa.
Eu não sei quanto tempo você já gastou em oração, eu não sei quantos livros você já leu, mas todas as vezes que a gente para de crescer, a gente diminui. Porque ninguém fica parado, estático. Se a gente para de crescer, logo a gente decresce. É por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, empenhe todas as forças possíveis, para que vocês possam acrescentar algumas coisas à sua fé. A fé é importante, mas a virtude também é importante. O conhecimento é importante. O domínio próprio é importante. A perseverança é importante. A piedade é importante. A fraternidade é importante. O amor é importante. Tudo isso, todas essas virtudes espirituais são importantes no ambiente da vida cristã. Por isso, a palavra de Deus diz, empenhem-se para acrescentar estas coisas. Que dia especial hoje, não? Primeiro domingo do ano, que bênção ver a igreja quase que lotada, obedecendo aqui alguns afastamentos, né? Mas que bênção ver tantas pessoas, algumas pessoas que eu já não vejo desde o ano passado, né? E hoje estão aqui conosco nesta noite, para juntos celebrarmos ao Senhor. Que bênção! Somos gratos a Deus pela oportunidade de recomeçar. Quanta gente não pôde recomeçar? Quanta gente ficou em 2020? Deus deu a mim e a você a oportunidade de recomeçar, mas preste atenção nisso. Com exceção da soberania de Deus, que faz o que Ele quiser com qualquer um de nós, a qualquer momento, entenda bem o seguinte: o diabo não pode impedir de você receber as bênçãos que Deus tem planejado para a sua vida este ano. O mundo não pode impedir que você receba as bênçãos que Deus tem planejado para você nesse ano. Apenas você pode impedir que as bênçãos de Deus se manifestem na sua vida e que 2021 seja o ano mais extraordinário da sua história. Tudo depende de você. As janelas do céu estão abertas. Mas o problema é que às vezes a nossa vida está fechada. Deus nunca fecha as janelas do céu. Mas muitas vezes nós fechamos a nossa vida. E nós impedimos que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós. Então nesta noite eu quero começar esse tempo de reflexão, esse tempo de mensagem, lembrando de um texto da palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Você pode ler comigo esse texto da palavra do Senhor? Você pode ler junto comigo? Vamos ler juntos? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O amém significa, assim seja, eu creio, isso é verdade, é uma afirmação. Deus está mais interessado em seu futuro do que no seu passado. Quem gosta do seu passado não é Deus. Quem gosta do seu passado é o inimigo. Porque ele fica todo o tempo tentando trazer de volta à sua memória aquilo que Deus já perdoou e que você já devia ter esquecido. Deus não está interessado no seu passado. Deus quer que nós olhemos para frente. Deus quer que nós nos empenhemos em olhar para frente, para aquilo que é a sua promessa. Em meio aos conselhos desse texto inicial, a expressão mais significativa é empenhem-se.
Eu e você precisamos nos empenhar para acrescentar à nossa fé todas as virtudes descritas na palavra de Deus. Voltando ao último verso, ao verso de número 8, a palavra de Deus diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam inoperantes e improdutivos. Agora, quais são as causas das nossas falhas? Por que a gente inicia o ano cheio de gás, e aí passa o mês de janeiro, fevereiro, e quando chega em março a gente já começa a se arrastar de novo? Por que a gente... Tem gente que nunca passou de Levítico. Não precisa levantar a mão, não. Ninguém precisa se entregar. Precisa se entregar. Mas tem gente que começa, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Não é possível. Esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Aí começa janeiro, né? 3 capítulos por dia, fevereiro, aí chega em março, vai ficando, e aí, rapaz, tem gente que já está expert em Gênesis, Êxodo e Números. Mas não passa. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para poder manter esse pique? O que a gente precisa fazer para não desistir no meio do caminho? O que a gente precisa fazer para poder manter os propósitos do final do ano, durante todo esse ano 2021, e a gente possa avançar, e avançar com coragem? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma avaliação superficial da situação, e isso tem atrapalhado muito. Há um texto lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 27, o verso de número 12, que diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Não é o verso 1, é o verso 12, conserta aí para você, tá? O prudente percebe, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Mas o inexperiente, ele segue adiante e por isso ele sofre as consequências. O que a palavra de Deus está dizendo é que a gente não pode continuar sendo inexperiente. A gente já viveu isso anteriormente, já começamos e paramos pelo meio do caminho algumas vezes. Isso já deve ter gerado alguma experiência em nós, para que agora a gente possa agir com um pouco mais de prudência. A gente passa um tempo muito grande correndo atrás dos prejuízos, e sobra pouco tempo para que a gente possa planejar o nosso próximo passo. Segundo lugar, outra coisa que nos atrapalha é que nós ouvimos pouco. Provérbios 15, verso 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho. Parece-me que ouvir conselho caiu de moda. Agora a gente tem um negócio chamado Google. E aí a gente tem dúvida de qualquer coisa, a gente busca sabedoria onde? No Google. Ele tem resposta para tudo. A gente já não ouve mais o conselho dos pais, a gente já não ouve mais o conselho do pastor, a gente já não ouve mais o conselho dos nossos líderes, a gente já não ouve mais o conselho das pessoas mais experientes. Conselheiros está ficando fora de moda nesse tempo que a gente está vivendo. Pior, a gente já não ouve mais os conselhos da palavra de Deus. A gente já não ouve mais a sabedoria das circunstâncias. A gente já não ouve mais a sabedoria das mensagens. Deus está falando para nós o tempo todo, mas nós não estamos ouvindo. Terceiro lugar,
Uma outra coisa que tem causado muitas falhas na nossa vida é que perseveramos pouco em meio às dificuldades. Provérbios 24:10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A gente desiste muito fácil, a gente joga a toalha antes da hora. E porque a gente desiste com muita facilidade, qualquer pressão já é suficiente para que a gente mude de rumo. E a gente deixa para trás os compromissos assumidos. Então, nesta noite, eu quero compartilhar de alguns conselhos, porque não adianta a gente dizer o que está falhando. A gente precisa, mais do que isso, oferecer a opção, a oportunidade da gente fazer o que é certo. Então, eu quero dar alguns conselhos importantes nesse início de ano, que serve para a vida de todos nós. Para recomeçar, você precisa decidir agir com fé. Para recomeçar, decida agir com fé. Eu quero ler um texto da palavra de Deus junto com você. Vamos ler todos juntos? Todos juntos? E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. O milagre ficou condicionado ao poder de Jesus? Não necessariamente nesse momento. O milagre ficou condicionado segundo a fé que vocês têm. E naquele momento, havia fé naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que a visão deles foi restaurada. Queridos, Deus não mudou. A palavra de Deus nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus continua o mesmo. Mas é preciso agir com fé. Segundo Crônicas 20, verso 20, a parte B diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé no profeta do Senhor e terão vitória. Confiem. Acreditem. Deus tem solução, Deus tem provisão, Deus tem resposta, Deus intervém na nossa vida. Mas é preciso acreditar. Acreditar. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que lhe pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Ele é capaz, Ele é capaz. Certa vez Jesus é chamado para ir à casa de um homem cuja filha de 12 anos estava enferma. A morte. Jairo, desesperado, procura Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele se desloca para ir à casa de Jairo, só que no meio do caminho, uma mulher toca em Jesus e ela é curada. E diz a palavra de Deus que Jesus diz aos seus discípulos: alguém tocou em mim. E os discípulos interpelaram a Jesus dizendo: mas lógico, há uma grande multidão em torno do Senhor, muita gente está aqui lhe apertando, muita gente lhe tocou. E Jesus disse: não, mas alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher, então ela disse: olha, há 12 anos que eu sofro, há 12 anos que eu tenho uma hemorragia que não acaba de jeito nenhum, já gastei tudo que eu possuía com os médicos e ninguém resolveu o meu problema. E quando eu vi Jesus, eu disse: se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela toca em Jesus, e imediatamente, aquela enfermidade de 12 anos
é curada daquela enfermidade imediatamente. Só que isso leva um pouco de tempo, daí que ela fala, da conversa, e conta a sua história. A filha de Jairo estava lá, e alguém chega da casa de Jairo dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. E quando Jesus ouviu esta palavra, Jesus disse para Jairo o seguinte: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Agora eles foram até a casa. Jesus toma aquela menina. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus a entrega à sua família. O temor alcança o coração de toda aquela gente. Porque um milagre, algo de maravilhoso aconteceu naquele contexto. Mas tudo aconteceu na medida em que eles atenderam uma palavra de Jesus, quando ele diz: não temas, crê somente. Para recomeçar, é preciso crer. Nesta noite, você precisa crer. Nessa noite você precisa acreditar no poder de Deus. Nessa noite você precisa acreditar nas possibilidades do Senhor. Às vezes nós nos desesperamos porque nós ficamos olhando para os problemas e desviamos o nosso olhar de Deus. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de Pedro. Os discípulos estavam lutando contra a tempestade. Jesus vem andando sobre as ondas, e diz a palavra de Deus que os discípulos não reconheceram a Jesus, começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Afinal de contas, não é comum alguém andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro disse: não temais, sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-eu ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. Agora Pedro sai do barco e ele mesmo começa a andar sobre as águas. E nesta caminhada andando sobre as águas, diz a palavra de Deus que ele, olhando o vento, olhando as ondas e sentindo o vento, ele teve medo e começou a afundar. Às vezes nós fazemos assim também. No meio da nossa caminhada, nós começamos acreditando, mas no meio da nossa caminhada, nós desviamos o nosso olhar de Jesus e olhamos para as ondas, olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, para as lutas que envolvem a nossa vida. Isso nos faz desanimar e a gente começa a afundar. Mas mesmo no meio dessa história tão difícil, Pedro nos dá uma grande lição. Porque, como pescador, ele poderia ter dado umas braçadas e ter alcançado o barco. Mas ao invés disso, a palavra de Deus nos diz que ele gritou, clamou a Jesus dizendo: mestre, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, pegou Pedro e o levou em segurança até o barco. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma situação assim, não se constranja. Peça socorro a quem pode te socorrer. Busque ajuda em Jesus. Clame por Ele. Não tenha vergonha de dizer: mestre, socorre-me, Senhor, eu preciso. Às vezes a gente sabe o que está fazendo, né? Pedro sabia, era pescador. Às vezes a gente acha que a gente tem as respostas, que a gente tem as possibilidades, que a gente tem a solução em nossas mãos. Mas nos falta um pouco de humildade para dizer para Jesus: mestre, socorre-me, tenha misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para Pedro, e Ele estende a sua mão para mim, Ele estende a sua mão para você, desde que a gente clame, desde que a gente peça, desde que a gente vá a Ele com o coração cheio de fé. Então, para recomeçar, decida agir com fé. Segundo lugar, para recomeçar, não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Você já sabe os erros que cometeu no ano passado, não sabe?
Você já sabe as coisas que você fez que não deveria ter feito? Seja na sua vida pessoal, no seu relacionamento familiar, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Você já sabe os erros que você cometeu no ambiente de trabalho. Você já sabe os erros que você cometeu em seus relacionamentos com Deus, com as pessoas. Você já sabe os erros que cometeu. Então, querido, não volte aos mesmos erros do ano passado. Aprenda com os erros que você cometeu no ano passado. E outra coisa, aprenda com os erros dos outros também. Não aprenda só com os seus, não. Eu ouvi essa palavra de sabedoria muitos anos atrás. Um pastor de idade falou para mim assim: Dario, observe o erro dos outros. Aprenda com os erros dos outros para você não precisar errar. Se a gente vê os outros errando e a gente aprende com os erros dos outros, a gente evita o sofrimento. A gente evita cometer erros. Jó 13, 23 diz assim: quantos erros e pecado cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Nós precisamos fazer como Jó fez. Pedir a Deus: Senhor, mostra-me aonde que eu errei. O que eu fiz que não está de acordo com a tua vontade. Eu quero corrigir a minha vida. Eu quero corrigir os meus passos. Eu quero corrigir a minha vida para que eu não erre de novo. Reflita sobre os seus erros e converse com Deus a respeito deles. Diga para Deus o que você já sabe, e aquilo que você não sabe, pergunte para Deus: Senhor, abre a minha mente, faz-me entender aonde eu tenho errado. Eu não quero continuar nos mesmos erros. Todos nós conhecemos muito bem aquela expressão bíblica de Provérbios, capítulo 28, verso de número 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se a gente encobre as nossas transgressões, se a gente nega os erros, se a gente simplesmente finge não tê-los cometido, diz a palavra de Deus, quem faz isso nunca prosperará, jamais prosperará. Não dá para a gente construir casa nova em cima de terreno velho. Não dá para a gente construir um ano novo em cima de escombros do ano velho. A gente precisa sair desse ciclo de cometer erros e pecados. A gente precisa fugir deles. Luiz Vaz de Camões, escritor português, poeta português, escreveu o seguinte: jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Deixa os erros dos anos velhos para lá. Vamos construir uma nova história. Vamos construir um novo caminho. Vamos construir um novo processo. Vamos construir uma história nova. Deus tem novidade para a nossa vida. Em terceiro lugar, para recomeçar, olha para frente, querido. Olha para frente, esquece o retrovisor um pouquinho. Vamos olhar para frente. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não posso corrigir algumas coisas, porque elas já viraram história. Mas eu posso reconstruir os novos passos para que eu possa fazer as coisas diferentes em 2021. E é preciso fazer diferente mesmo. Pastor Rick Warren escreveu o seguinte: não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. As coisas que estamos decidindo agora,
as decisões que estamos tomando nesse momento, certamente, podem mudar muito as coisas de amanhã. Às vezes nós permitimos que a tirania dos erros do passado roubem as alegrias desse novo ano que recebemos do Senhor, totalmente intacto, novo, para que nós possamos desfrutar e construir. Então, olhe para frente, olhe para Jesus. Em quarto lugar, não confie na sua própria capacidade. Quando a gente confia na nossa própria capacidade, a gente corre o risco de esquecer que dependemos de Deus. Há um momento na vida de Pedro, que é um momento muito, muito delicado. Depois da ressurreição de Jesus, e a ressurreição, a morte de Jesus é um momento muito, muito difícil na vida dos discípulos. E aí depois da morte de Jesus, Jesus já ressuscitado, mas os discípulos ainda vivendo um momento de muita inquietação, há um momento que Pedro diz o seguinte: vou pescar. Isso está no capítulo 21 do Evangelho de João, no verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Às vezes nós ficamos muito satisfeitos quando a gente diz que vai fazer alguma coisa, e logo todo mundo concorda com a gente. Todo mundo diz: você está certo, é isso mesmo, você tem mais que fazer isso mesmo. Melhor decisão da sua vida. A gente está indo para o buraco, mas está todo mundo dizendo: é isso aí, vai lá. E a gente vai. Pedro diz: vou pescar. E não teve um para dizer para Pedro assim: que isso, cara? De lá nós já viemos. Que isso, Pedro? Jesus disse que nós não seríamos mais pescadores, porque agora nós seríamos pescadores de homens. Não teve um para dizer: Pedro, eu não vou com você. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos disseram: nós vamos contigo. Você vai pescar? Nós também vamos. Mas queridos, preste atenção nisso. Todas as vezes, e eu vou falar isso assim, de maneira garrafal, todas as vezes, leia em letras grandes assim, todas as vezes que a gente se desvia do propósito do Senhor, a gente não vai conseguir sucesso nenhum na nossa vida. Todas as vezes. A palavra de Deus nos diz que eles foram, e o resultado é que naquela noite não pegaram nada. Esforço vão. Deus não paga o prejuízo da nossa desobediência. Eu vou repetir isso. Deus não paga o prejuízo da nossa desobediência. Quando a gente decide desobedecer, quem paga o prejuízo somos nós. Vou pescar. Todos foram. Gastaram uma noite toda, gastaram o combustível do barco, gastaram as forças de ter ido para o alto mar, gastaram as redes, e diz a palavra de Deus que não pegaram nada. Quando a gente resolve desobedecer a Deus, o prejuízo é nosso. E por que Pedro disse: vou pescar? Ele disse: vou pescar porque pescar eu sei. Pescar é a minha qualificação. Pescar é aquilo que eu sei fazer. Antes de Jesus me chamar para o ministério, eu já pescava. Então isso eu sei fazer. Não é assim que a gente fala? Vender eu sei. Costurar eu sei.
Medicar eu sei. Construir eu sei. E às vezes a gente acha que fazer o que a gente sabe, invariavelmente, vai dar certo. Só dá certo quando é dentro do propósito de Deus. Quando aquilo que a gente sabe não é aquilo que Deus quer que a gente faça, não vai dar certo. A desobediência nunca dará resultado na nossa vida. Lá no livro do profeta Ageu, talvez você nunca tenha lido o profeta Ageu, então vou ler 3 versículos para você. Lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versos de 5 a 7, a Bíblia diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas ninguém se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Na outra versão diz assim, considerai os vossos caminhos. Isto é, preste atenção nos resultados das suas decisões. Vocês estão vendo que as coisas não estão dando certo, volte atrás. Não ande pelo caminho do seu coração, sem ouvir a voz de Deus. Porque a questão não é você, mas eu estou me esforçando, eu estou trabalhando duro, eu estou dando o melhor de mim, eu estou levantando cedo, eu estou dormindo tarde, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Por que que não dá certo? Não dá certo porque você não está vivendo dentro do propósito do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Isso é inútil. Quando nós nos desviamos do propósito de Deus, a gente se esforça, a gente trabalha, a gente dá duro, mas tudo é inútil, porque a gente faz, mas não conta com a bênção de Deus, porque a gente está confiando em nossa própria capacidade. Enquanto isso, sabe o que a Bíblia diz aqui no Salmo 127, verso 2? Pois assim Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Quando nós estamos na vontade de Deus, quando estamos andando nos caminhos do Senhor, até mesmo enquanto nós estamos descansando, Deus está agindo a nosso favor, e Ele está suprindo nossas necessidades, porque Ele supre os seus amados enquanto dormem. Em quinto lugar, organize a sua agenda pessoal. Para recomeçar, organize a sua agenda pessoal. Provérbios 20, 18 diz assim, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. A gente precisa planejar a vida. Provérbios 16, 1 diz, ao homem pertencem os planos do coração. Deus nos deu inteligência e Deus nos deu a função de planejar a nossa vida. Então, nesse reinício de ano, planeje as coisas que você quer fazer na sua vida. Eclesiastes capítulo 12, verso 11, olha que texto lindo da palavra de Deus. Diz assim, olha, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do céu, debaixo do sol, porque tudo foi feito sem o propósito de atender as demandas da vontade de Deus na vida de Salomão. E aí ele chega no final da sua vida,
depois de no início começar tão bem, tendo sabedoria, ele chega no final de sua vida um velho frustrado, dizendo que tudo era vaidade e desejo vão, era correr atrás do vento, porque fugiu completamente do propósito do Senhor. Então organize a sua vida, organize a sua vida. Em sexto lugar, valorize as pessoas da sua vida. É preciso valorizar as pessoas. Nós estamos num tempo em que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Estamos num tempo em que quem está longe é mais importante do que quem está perto. E as pessoas são capazes de passar horas uma do lado da outra sem trocar uma palavra, porque estão ocupadas demais nas redes sociais. A gente precisa valorizar as pessoas. Marcos capítulo 6, 34, a Bíblia diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus gostava de gente. Jesus valorizava as pessoas. Depois você vai poder ler em casa o capítulo 24 de Gênesis. E lá no capítulo 24 de Gênesis nós temos uma história fantástica. Quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaque. E a palavra de Deus nos diz que a família de Rebeca, ao se despedir de Rebeca, porque agora Rebeca ia sair de casa para casar com Isaque, a família de Rebeca ministra sobre a vida de Rebeca palavras abençoadoras. Diz o texto assim: e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares e milhares, e que sua descendência conquiste a cidade de seus inimigos. Nós precisamos aprender o valor da bênção, e precisamos utilizar palavras abençoadoras em nossos relacionamentos, no desejo de que as pessoas do nosso relacionamento sejam abençoadas por Deus. Que Deus lhe abençoe, minha filha, que Deus lhe abençoe, meu filho. Você vai sair de casa, mas que o Senhor proteja você pelo caminho e traga você em segurança para casa. Ah, minha esposa, que Deus cuide da sua vida, que Deus te leve e traga em segurança. Precisamos ministrar palavras abençoadoras na vida uns dos outros. Eu me lembro que quando criança, lá vem a história de Embaú, né? Quando criança, na nossa casa, ninguém ousava sair de casa sem dizer, bença pai, e beijava na mão. Bença mãe, e beijava na mão. E a gente saía, e quando voltava, a primeira coisa que a gente fazia quando a gente encontrava com papai e mamãe, bença pai, bença mãe. Nós esquecemos o valor da bênção, a importância da bênção. Vivemos nessa correria e não construímos nas nossas casas e nos nossos relacionamentos a compreensão do valor da bênção. Eu fico pensando, querido, por que será que acontece na família de Isaque aquela confusão toda? Quando Jacó, ele recebe a bênção no lugar de Esaú, ao ponto de Jacó ter que fugir de casa, porque Isaque abençoou Jacó ao invés de abençoar Esaú. Você já leu esse texto a partir desse prisma? Por que acontece aquela confusão familiar toda? Por causa de uma bênção. Sabe por quê? Porque tanto Jacó, quanto Esaú, quanto Rebeca, quanto Isaque, todos eles acreditavam
que as palavras ministradas por Isaac haveriam de acontecer exatamente como ele falou na vida de seus filhos. Eles acreditavam na bênção do pai. Toda aquela confusão é porque eles acreditavam na bênção de Isaac. E sabe por que a gente largou a bênção de lado? Porque a gente parou de acreditar. A gente parou de acreditar. É lindo quando a família de Rebeca se despede e diz: Rebeca, que você seja abençoada. Que você cresça, nossa irmã. Que você cresça até ser milhares de milhares. Que sua descendência conquiste a terra. E se você vai ler a história, ela casa-se com Isaac. E a sua descendência vai ser a descendência de quem vai vir Jesus a este mundo. Abraão, Isaac, Jacó, até vir Jesus. O poder da bênção. Por último, para terminar, observe atentamente cada oportunidade deste novo ano. Efésios 5, a Bíblia diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se na época de Paulo, ele descrevia os dias como dias maus, o que Paulo diria dos nossos dias, hein? Como Paulo se referiria aos nossos dias? Tanta maldade que tem acontecido no mundo. Por isso, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Esse ano é um livro novo. Todos nós recebemos uma página nova para escrever. Agora, o que você vai escrever nesse livro? O que você vai escrever nessa nova página? Observe atentamente cada oportunidade. E segundo a palavra de Deus, aproveite ao máximo cada oportunidade. Mas eu quero terminar a mensagem voltando aonde comecei. Para recomeçar, decida agir com fé. Porque é aqui que começa tudo. É aqui que começa. Lembra do texto da palavra de Deus que nós lemos? A Bíblia diz assim: por isso, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Começa com fé. Tudo começa com fé. Porque se a gente não acreditar, se a gente não depositar a fé em Jesus, se a gente não viver pela fé, o resto vai tudo de água abaixo. Por isso, decida agir com fé. Eu queria perguntar a você nesta noite, em quem você tem acreditado? Você tem acreditado em você mesmo? Você tem acreditado no seu potencial? Porque é isso que a gente ouve por aí, você tem que acreditar em si mesmo, você é capaz, você é o cara. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Deixa eu ler para você, que a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5, diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em si mesmo, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, e em terra salgada e inabitada.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. A gente pode confiar em nós mesmos, ou a gente pode confiar em Deus. Se a gente confia em nós mesmos, a Bíblia diz que é como alguém que mora no deserto, terra salgada e inabitada. Mas quem confia no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai. Tudo que faz prospera, porque o seu coração está firmado em Deus. Por isso, nesta noite, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão de fé. Você precisa confiar a sua vida nas mãos do Senhor. E esse momento é o momento que você tem a oportunidade de tomar essa decisão, confiando a sua vida nas mãos de Jesus. Quem sabe nesta noite, você entrou aqui nesta igreja, ou quem sabe está assistindo online, e você iniciou esse culto cheio de confiança em si mesmo, achando que você mesmo vai resolver todos os seus problemas. Mas nesta noite a palavra de Deus nos convida a confiarmos no Senhor, a depositarmos nele a nossa fé, porque Ele é a nossa esperança. E se você nesta noite decide tomar essa decisão de fé, confiando a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração e receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero convidar você a nesta noite depositar em Jesus a sua fé, dizendo nesta noite assim: eu creio em Jesus. Só Jesus pode trazer esperança para a minha vida. E se você decide tomar essa decisão de fé nesta noite, eu quero convidá-lo a levantar uma de suas mãos, da onde você está. Eu quero orar a Deus por sua vida. Se nesta noite há uma pessoa entre nós que deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão. E eu quero orar a Deus por sua vida nesse momento. Se há aqui nesse ambiente do culto presencial, alguém que deseja nesta noite reconhecer os seus pecados e depositar em Jesus Cristo a confiança de seu coração, esse é o momento que você tem a oportunidade de abrir o seu coração e receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Se você deseja tomar essa decisão, levante a sua mão da onde você está. Alguém que deseja tomar essa decisão nesta noite, nós queremos orar a Deus por sua vida. Se há alguém, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, um adolescente, uma adolescente, qualquer pessoa, se nesta noite você decide receber a Jesus Cristo como seu Salvador e depositar nele a sua fé, levante a sua mão, da onde você está. Alguém que já andou no caminho do Senhor, por algum motivo se afastou do caminho e nesta noite deseja recomeçar. Deseja não apenas recomeçar o ano com todas essas atitudes, mas recomeçar a sua caminhada na presença do Senhor. Se você deseja recomeçar, levante a sua mão nesse momento e eu quero orar a Deus por sua vida também. Se há alguém que deseja nesta noite reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com os caminhos do Evangelho e voltar a sua vida para a presença do Senhor, pastor, eu quero recomeçar. Levante a sua mão, eu quero orar a Deus por sua vida. Há alguém que deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. E eu quero orar a Deus por sua vida. Quem sabe no ambiente online, você que está em casa, você deseja tomar essa decisão de fé nesta noite.
esse é o momento que você tem a oportunidade também de receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E se você deseja tomar essa decisão de fé em casa, onde você está, então esse é o momento de você depositar em Jesus Cristo a sua confiança, receber a Jesus como seu Salvador. Você pode escrever no chat que tem aí embaixo do vídeo, nesse bate-papo que tem aí logo embaixo do vídeo, você pode escrever assim: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Nossa equipe está monitorando e nós queremos orar a Deus também por sua vida. Ou então você pode mandar um recado para a nossa igreja através do nosso WhatsApp 2606-3323. Se você tomou sua decisão de fé, entre em contato conosco. Nós queremos orar a Deus por sua vida. Aqui nesse canto do vídeo tem o QR Code, você pode aproximar o seu celular, você vai ser encaminhado a uma página, você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone e imediatamente nós vamos entrar em contato com você. Queremos orar a Deus por sua vida, por essa decisão de fé que nesta noite você está tomando. Para nós, esse momento é um momento singular na sua vida e na nossa vida também. Se você decide receber a Jesus como seu Salvador, este é o tempo de você depositar no Senhor Jesus a sua fé. E nós queremos orar e caminhar junto com você nesta caminhada do Evangelho. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela bênção de compartilharmos da Tua Palavra. E esta palavra que traz, ó Deus, renovo de esperança para o nosso coração. Ó Deus, nós entendemos pela Tua Palavra que existem coisas que só o Senhor vai fazer, mas existem outras coisas que nós é que precisamos fazer. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir que o Senhor nos auxilie, nos ajude, para que, ó Deus, nas providências que nós vamos fazer, o Senhor possa agir com poder e graça, e esse seja de fato, ó Deus, um ano singular em nossa vida e em nossa história. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos nesse momento de culto. Eu estou olhando um casal lá atrás, é o Fábio e a Solange, estão ali. Então, esse negócio de máscara, a gente não consegue identificar todo mundo, e aí agora, bem no final do culto, que eu consegui identificar o Fábio e a Solange. Nós oramos muito a Deus, viu, Fábio e Solange, pela vida do Caio, e estamos com o nosso coração muito agradecido pelas manifestações do cuidado do Senhor na vida do Caio e na vida de vocês também, né? A gente sabe que vocês passaram momentos muito aflitivos, mas durante aqueles momentos difíceis, como igreja, nós estamos aqui sustentando as cordas em oração, e nós estamos agradecidos a Deus pela recuperação da saúde do Caio, e poder recebê-los nesta noite de volta à comunhão da igreja, depois daquele momento tão complicado, difícil que vocês passaram como família. E nós estamos agradecidos ao Senhor, pela bênção do Senhor, pelo cuidado do Senhor na vida dos queridos, na vida desta família. Que Deus continue abençoando, sustentando a vida de vocês, a nossa oração e a certeza de que Deus tem planos para cada situação da nossa vida. Nada foge aos propósitos do Senhor, e nós louvamos ao Senhor, porque em meio às lutas e tempestades, nós olhamos para Jesus, e Ele estende sua mão, e nos levanta, para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Deus abençoe a vida dos irmãos queridos, viu? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, no retorno para casa, nesta semana, que seja uma semana muito produtiva e que os propósitos assumidos com o Senhor sejam vividos em sua plenitude. Que Deus a todos abençoe.
é o desejo do nosso coração.